Agora, Dr. Jerry, gostaria de falar agora sobre o tópico do mundo tóxico. O senhor falou no início do programa que o ambiente tóxico pode estar correlacionado ao autismo. Existe alguma maneira que nós podemos estar livre de todas essas toxinas? O que pode ser feito para proteger a nossa casa? Ok, então vamos falar sobre a nossa casa. A primeira coisa é o que colocamos dentro da boca, né? Os alimentos. E aí é que a gente fala das pessoas tendo uma alimentação mais orgânica possível, cultivando suas próprias frutas e vegetais. O problema aí é que você pode até ter uma etiqueta na sua fruta dizendo orgânica, mas será que ela é mesmo? Assim como com os suplementos. Então você tem que tomar bastante cuidado com as fontes. Esses mercados de agricultores são muito bons com isso. Quer dizer, você comprar nessas feiras, né, de agricultores. Eles vão dizer que é orgânico, né, mas eles não estão muito seguros disso. Mas se você conhecer as pessoas, tiver visitado essa fazenda, então pode confiar. Frutas orgânicas, vegetais orgânicos, carne de gado criado em pastos livres, galinhas caipira, por exemplo. Faça o melhor que puder, porque é muito, muito caro. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, isso aí dá uns 25% mais caro na sua conta de alimentos. Em todo lugar do mundo é mais caro. Então, definitivamente, eu teria uma alimentação mais orgânica quanto possível. E aí, quando você pensa nas frutas e outras coisas, qualquer coisa que você tenha que descascar, você não tem que se preocupar com ela. Então, um abacate, uma laranja, você descasca, né? Então, você economiza o dinheiro aí. Por outro lado, um morango ou uma maçã, provavelmente você vai ter que procurar orgânicos. Bem, todas as maçãs têm arsênico nelas. Todo arroz também tem arsênico, até os orgânicos. Então, o que você está tentando fazer aí é minimizar, porque a gente não vai conseguir eliminar os seus riscos. Isso é para os alimentos. Agora, em relação à limpeza da casa, tem diferentes linhas de produtos, né, ao redor do mundo que se especializam em ser boas para o meio ambiente e também para você. Então usamos um produto chamado Seven Generation aqui nos Estados Unidos. Esse é o nome, sete gerações. São agentes de limpeza não tóxicos. Ainda vamos usar um pouquinho de alvejante para os banheiros, porque são ambientes onde cresce mofo. Não importa quanto de outros produtos chiques você coloque nos pisos. Eu imagino que até no Brasil vocês também façam isso, né? Um país tropical. Então, coisas crescem nos banheiros. Então, tem uma substância tóxica que a gente ainda vai ter que usar, né? Que são esses alvejantes, mas definitivamente não no chuveiro, no box, né? Nessas partes. Porque aí essas outras partes a gente pode limpar bem, sem problema. Então você tem que garantir que os seus sabonetes, sabões, detergentes, sejam todos não tóxicos. A sua casa, né? Você tem que garantir que não vai comprar coisas tóxicas e trazê-las para casa. E temos até sofás orgânicos, que são caros. E também não podemos comprar coisas velhas, né, que vão vir com tudo isso. Os tapetes podem ser tóxicos, quer dizer, o revestimento neles, né, pode ser tóxico. As tintas também podem ser tóxicas, quer dizer, tintas COVs, de compostos orgânicos voláteis. A gente vai usar coisas para o piso feitas de lã, porque não é tóxico, quer dizer, os revestimentos é algo ecológico. Então, se você for construir uma casa ou reformar sua casa, você tem que pensar nos mínimos detalhes, inclusive nas coisas que você vai botar no seu piso, que sejam não tóxicas. Na nossa casa, por exemplo, a gente não tem nenhuma luz fluorescente, porque no caso são as luzes incandescentes. Então a gente prefere usar luzes LED. Talvez não sejam tão boas quanto as incandescentes, mas eu não vou usá-las. Eu não sei o que pode ter acontecido no Brasil, mas aqui aconteceu coisas bem estúpidas. Política, algo político. Então, a limpeza da sua casa, os materiais que você usa em casa, a comida que está na sua casa. E aí as pessoas falam também de desligar o Wi-Fi durante a noite. Desligar o Wi-Fi, nossa. Sim, desligar o Wi-Fi de noite. O problema para mim é que eu até desligo o Wi-Fi, mas aí diz aqui que tem o Wi-Fi de outras 15 pessoas ao meu redor. Então, mesmo que você desligue o seu Wi-Fi, a menos que você more numa fazenda que tenha de 30 a 40 acres, o Wi-Fi de todo mundo ao seu redor vai estar ali. Então não importa muito nesse sentido, né?
sim, isso é um problema, né? Mas aí a gente pode falar aqui no que chamam de radiação eletromagnética. Certamente você não vai querer viver perto de uma torre de telefone, se você puder evitar. Essas coisas têm uma quantidade tremenda de... Parecido como se você morasse perto de uma linha de tensão. Então tem algumas coisas que você tem que pensar de forma estrutural quando for colocar uma torre de telefone perto de uma casa. E aí todos os vizinhos têm que se reunir e dizer, não, não coloque isso aqui. Tem uma escola aqui, por exemplo, uma escola fundamental. Então você não vai colocar isso aqui. E tem até um caso engraçado na Austrália. Uma das mães trabalha para essa empresa australiana e ela me disse, provavelmente você nos conhece. E aí eu disse, provavelmente você nos conhece. A gente colocou uma torre sua perto do nosso bairro. E ela disse, aquela da minha torre, né? E tem essas torres aí da tecnologia 4G, 5G. Quem sabe o que vai acontecer com isso, né? Então tem algumas coisas com as quais a gente pode trabalhar e outras que simplesmente são assim. Tem algumas coisas que a gente não pode mudar, a gente é impotente e tudo mais. Sim. Você poderia recomendar algum site que poderia falar sobre isso mais em detalhes, nesse tópico, dar mais informação sobre isso? Definitivamente tem alguns. Por exemplo, em relação a construções, eu vou para um site chamado greenbuildingsupply.com, suprimentos de construções ecológicas. Quando eu estou procurando por vacinas, eu visito N de Nancy, V de Victor, I de Índio, C de Carlos.org. Eles têm todas as respostas, todos os ingredientes das vacinas e coisas assim. E eles mostram de uma forma bem equilibrada tudo isso. Se você está procurando por alimentos, então apenas procure coisas orgânicas. Veja o que é que tem na sua região e procure por coisas orgânicas o máximo possível. Você também pode procurar produtos de limpeza ecológicos também para a sua área. Pode procurar nos mercados principais da sua região. Vocês têm Amazon lá? Então vocês têm Amazon.com, né? Então você pode ir na seção de limpezas ecológicas e ver o que é que está disponível aí na sua região. Você não vai querer importar as coisas dos Estados Unidos, né? Porque vai ser muito caro. Então é assim que eu procuro pelas coisas. E aí alguém me pergunta, como é que a gente pode achar isso? Aí eu vou, por exemplo, na Amazon.uk do Reino Unido, para os pacientes que moram lá. E aí eu digo, olha aqui, esse site. Aí eu copio a URL, envio para o paciente. E aí às vezes me pergunta como é que eu posso achar, porque assim, as pessoas às vezes não sabem achar as coisas na internet, né? Mas eu consigo, então eu consigo achar em 5 segundos. Sim, é uma grande lista de afazeres, né? Muito dever de casa. Tem muito trabalho para fazer, com certeza, mas como eu disse, como é que se come um elefante na Índia? Uma mordida por vez. Então vamos começar com essas dietas sem glúten, sem laticínios. Essa é a primeira mordida. Agora, se você estiver construindo uma casa, tem que chegar no topo dessa lista bem rápido, né? Porque os empreiteiros não gostam de fazer mudanças. Mas a minha abordagem é essa. Perfeito. E mais uma pergunta final, Dr. Jerry. E quem está planejando ser mãe, qual conselho você daria para prevenir que seu filho desenvolva o autismo ou algum outro transtorno? Bem, o nível de vitamina D tem que ser medido e mantido acima dos 2/3 da faixa normal que o seu laboratório pode indicar. Eu não sei qual é a faixa de vocês no Brasil, mas para nós aqui é entre 30 e 100. Eu vi outros lugares que eram 16 até 200. Então, o ideal é você estar na faixa superior, bem perto do topo, né, conforme o seu laboratório. Não na parte do meio, porque lá na faixa diz que você está normal dentro dessa faixa. Mas eu não quero que você esteja aqui na parte inferior, mas na parte superior da faixa. Então, essa é a primeira coisa a fazer. A segunda é os seus agentes de limpeza, todas as coisas que você tocar. E não vá borrifar todos aqueles produtos sanitários na sua mão, por favor. Nunca coloque nas mãos o que você não colocaria na boca, porque as mãos vão absorver o produto e vão enviar até o seu útero. E, preferencialmente, pode chegar até no bebê. Então, não coloque coisas na mão que você não sabe o que são. É sempre uma boa ideia fazer isso. Os produtos de limpeza, tudo que tiver ao seu redor, tudo que você respire, vai terminar dentro do seu corpo. Então, você tem que garantir que esteja limpo. Quando a minha esposa estava grávida, por exemplo, quando a gente ia limpar os banheiros, por exemplo, era eu quem limpava. Olha só, o homem que fazia isso. Então, de toda forma, tomem muito cuidado com isso. Em relação às vacinas, eu não falo
falo muito sobre isso, mas definitivamente não tome uma vacina de gripe enquanto estiver grávida. E nem uma vacina de tétano também. Não tome nenhuma vacina dessas enquanto estiver grávida. Por favor, elas não foram testadas. Quem é que faz isso, né? Durante a gestação, as grávidas têm que tratar o seu corpo como se fosse um templo. Não vão beber café, certamente não vão fumar. Elas têm que comer as melhores comidas, têm que tomar suas multivitaminas. E aí você chega e injeta toxinas no seu corpo. Quem é que faz isso? Ninguém deveria injetar toxinas numa mãe que está carregando o seu bebê. Você não pode dar nenhuma provadinha no vinho quando está grávida, certo? Ninguém bebe vinho quando está grávida. Então tomem muito cuidado ao fazer isso, porque aí os resultados serão muito melhores. Você acha que é importante avaliar quantos metais pesados temos no nosso corpo? Você está querendo dizer durante a gravidez? Não, não. Com certeza não. Não, antes de ficar grávida. É uma pergunta difícil porque, por exemplo, você tem que fazer se tiver 23 anos, mas não se tiver 35. Por quê? Porque vai levar 2 anos até você limpar o seu corpo, até completar 37 anos. E aí você vai correr o risco de ter uma criança com síndrome de Down. Mas certamente remover as amálgamas dentárias, esses aparelhos de metal que estão na sua boca, é a melhor coisa que você tem a fazer. Você tem que procurar um dentista que seja especialista em remover o mercúrio desses metais, não apenas qualquer pessoa. Aqui a gente fala também de agentes quelantes. A gente nem fala muito disso, né? Mas e aí você tem que usar esses agentes quelantes aí quando remover esses implantes dentários que têm esses metais pesados. Então é uma boa ideia realmente se livrar deles, preferencialmente antes de engravidar. Quer dizer, 1 ou 2 anos antes de engravidar. Mas você não faz isso durante a gravidez. Você deixa ficar. Mas você não pode começar isso tão tarde, né? Por exemplo, com 37 anos, quando decidir ter uma família. Tem que começar antes. Porque aí você vai perder tempo, né? Certo, sim, não, informação maravilhosa. Obrigada por todas as dicas. Imagino que agora uma mãe que está planejando ter um filho tem todas as dicas agora. Infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista. Ah, sério? É verdade, é mesmo. É uma pena. Dr. Jerry, gostaria de falar algum último conselho, algumas últimas palavras antes de acabar? Sim, sabe? Eu acho que quando a gente tem crianças com necessidades especiais, a gente fica deprimido, passa por aquele processo, né, de aflição e tudo, mas aí é hora de trabalhar. Eu acho que a gente escuta de muitos médicos, né, eles dizerem que quando você tem um filho com autismo não tem cura, não tem nada que você possa fazer, você é uma mulher jovem e linda, por que que você não vai ter outros filhos agora? E aí é um bocado de coisa, né, que a gente escuta. Mas essas crianças não são descartáveis. Elas são seres humanos com o potencial de se recuperar em diferentes níveis, mas certamente elas podem se recuperar e depois ficar numa situação melhor da qual a que se encontram. Será que a gente consegue fazer com que elas fiquem normais nesse ponto? É difícil de dizer, depende de quanta dor a gente aguenta. Mas que pai ou mãe não esperaria o melhor? Uma situação aqui, Deus me livre, uma criança que, por exemplo, é diagnosticada com leucemia, você vai fazer tudo o que for possível para que essa criança se recupere. Então por que que a gente não faz tudo o que a gente pode para que os nossos filhos com autismo também se recuperem? Então você tem que se envolver com grupos que estão trabalhando juntos, compartilhando histórias e fatos, como é o seu caso. Então vamos aprender, vamos ficar inteligente a esse respeito. O pessoal diz não é justo, eu não deveria ter que lidar com isso. Estou com raiva dos médicos, estou com raiva do mundo, estou com raiva de Deus. Ok, pronto? Isso aí melhorou a situação do seu filho? Não? Então vamos agora trabalhar nas coisas que a gente pode trabalhar para melhorar a situação do seu bebê. Então a forma como eu encaro isso é que nós devemos caminhar nesse vale com os nossos filhos com necessidades especiais. A gente tem que caminhar com eles, porque são crianças e nós as amamos. E a gente tem que caminhar com elas. E a gente vai andar nessa jornada juntos. A gente pode passar por essa jornada com raiva de todo mundo. Com raiva de Deus, com raiva dos profissionais de saúde, dos médicos, de nós mesmos. Nós nos punimos porque permitimos que isso acontecesse. Isso não ajuda a criança, ainda vamos ter que trilhar toda essa jornada juntos. Ou podemos fazer essa caminhada com a atitude de que a gente vai se divertir com isso. Eu amo meu filho, durante toda essa caminhada, independentemente do resultado, eu vou trazer o melhor que eu puder para aumentar as chances de recuperação. Você ainda vai caminhar com seu filho. Você tem duas opções. Ou ficar com raiva, ou fazer tudo que você consegue para consertar o seu filho. Eu não sou um cara que tem raiva. Eu sou um cara otimista. O meu copo está sempre meio cheio, ou até mais.
E é isso que eu recomendo, né? Parar com esse pensamento negativo e prepare o seu corpo e a sua mente para essa jornada e vamos em frente. Sim, sim, excelente, muito bom. Eu sei que todos estão muito ansiosos para aprender mais e agora temos muito dever de casa para fazer. Dr. Jerry, obrigada mesmo por todas De essas nada. dicas. Eu não tenho palavras para demonstrar o quanto eu estou grata ao Senhor, Dr. Jerry, que com essa missão maravilhosa de fazer nossos filhos melhorarem, ser mais felizes, saudáveis. Então, muito obrigada mesmo De nada, de nada. por nos ajudar com este mundo, especialmente o que o Senhor está fazendo pelo meu filho. Espero de todo o meu coração que essas informações tragam mudanças significativas nas vidas de nossos amados filhos. E vejo você no nosso próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém vai curtir. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Oi! Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida Conseguiu abrir um espaço na água com a sopro a primeira vez hoje. Não é sobre tudo que os dias Mamãe. comprar. What's her name? Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte. Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. I see chocolate. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também